Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Ouvintes da Rádio Fraternidade, vamos apresentar agora o Seminário do Expositor Espírita Simão Pedro, de Patrocínio, Minas Gerais, desenvolvido na tarde de 24 de maio de 2014, nas dependências do Centro Espírita Joana d'Arc de Uberlândia, abordando o tema Mediunidade, Desenvolvimento e Educação. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje e peço desculpas já por antecipação pelas tosses que nós teremos ao longo da conversa. E nós vamos até por volta de 5 horas, é isso? Então nós vamos até 4h30 e aí abrimos para as perguntas e aí depois tem um trem de comer. Logo em seguida. Bom, a proposta para conversarmos hoje é sobre mediunidade, sobre o compromisso mediúnico, compromisso com a mediunidade, que tão bem foi cantada pelo pessoal aqui, com a música Médiuns, lá do Tim. E essa música, ela sintetiza, de fato, o que é um histórico da mediunidade. Ela deixa claro que se eles, os médiuns, se calarem, as pedras é que falarão. Isso é uma alusão a uma frase do precursor do Cristo, João o Batista, quando ele dizia que se meu pai assim quiser, dessas pedras ele fará filhos de Abraão. Ou seja, as coisas que têm que acontecer, as coisas que têm que fluir, fluirão. Com as pessoas, sem as pessoas e apesar das pessoas. As regras, as ordens de Deus sempre seguirão. Então é isso que o autor da letra, Tim, ele busca, quando ele fala as pedras é que falarão. E nos leva ao profeta Joel, quando ele diz, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Ele nos leva a uma profecia do profeta Joel, quando lá no seu livro do Velho Testamento, o livro de Joel, no capítulo 2, Joel diz, e naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões e vossos filhos profetizarão. Ou seja, naquela profecia de Joel, ele falava de algo que seria generalizado. Ele falava de um espírito que seria derramado sobre toda a carne, mostrando-nos que esse espírito não estaria circunscrito a um ou outro e nem segundo a vontade de um ou outro. Seria um espírito derramado sobre toda a carne. E o profeta Joel, ele deixa uma temporalidade. Ele diz, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Naqueles dias significa que haveria um tempo determinado. Não seria em qualquer dia. Seria em um dado momento. No momento que fosse necessário, no momento que fosse aproveitável. E por que eu fico com essa profecia de Joel? Porque é isso que nos fala Emmanuel, lá na questão 382 do livro O Consolador, quando é perguntado a Emmanuel qual é a verdadeira definição da palavra mediunidade. E Emmanuel define remetendo-nos a Joel.
ele nos leva na sua resposta a justamente pensar sobre essa profecia do capítulo 2 do livro de Joel. Porque Emmanuel responde: a mediunidade seria aquela luz derramada, ou melhor dizendo, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo, pelo divino mestre, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Vejamos que nessa definição de Emmanuel, ele nos coloca uma temporalidade e nos coloca o que seria o Espírito. Ele diz aquela luz. Joel diz: e naqueles dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Emmanuel define: é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre. O que já nos leva a perceber que aquela profecia de Joel, quando diz na primeira pessoa, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, ali falava-nos o Divino Mestre. Ali era o Cristo que nos previa que receberíamos, num dado momento, esse Espírito sobre toda a carne. Porque isso é que Emmanuel acrescenta. Prometido pelo Divino Amigo, pelo Divino Mestre. Aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Esse aos tempos é o que nos leva ao naqueles dias de Joel. Quando Joel dizia naqueles dias, ele estava dizendo que haveria um tempo. E Emmanuel diz qual é esse tempo. Quando ele diz aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Que tempo é esse? Senão o que tempo que vivemos hoje. O que é o Consolador prometido? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Espiritismo. Então, quando Emmanuel diz aos tempos do Consolador prometido, com o advento do próprio Espiritismo. As pesquisas de Kardec, elas começam justamente a partir dos fenômenos mediúnicos. Quando ele vai à casa de Madame Planet-Maison, ele justamente vai para verificar um fenômeno sematológico, o fenômeno das mesas girantes. Aquelas mesas e cadeiras que andavam sozinhas, coisa natural do dia a dia, que a gente vê sempre. Mas vejam, ele vai justamente para isso. Porque 2 anos antes, ele havia sido avisado que as mesas andavam, que as mesas falavam. E ele então responde 2 anos antes: provai-me que as mesas têm cérebros para pensar, nervos para sentir, pois do contrário o que me falas nada mais é do que história para nos fazer dormir em pé. Ou seja, isso é um absurdo, as mesas falarem. 1 ano depois, ele é chamado novamente e ele já começa a dar atenção a isso. E depois ele vai até a casa de Madame Planet-Maison e vê esses fenômenos. E da mesma forma que ele havia dito que eram histórias para nos fazer dormir em pé, ele também disse: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la. Veja, uma lei da natureza. Porque ele percebia que aqueles fenômenos não eram puramente mecânicos, não eram magnéticos, porque eles tinham efeitos inteligentes, eles respondiam às perguntas. Então precisava existir uma inteligência por trás. E é onde então ele chega aos espíritos. E não por outro motivo, começa o livro dos médiuns justamente com esse capítulo. Há espíritos. Para nos mostrar que aquilo que acontecia era a manifestação dos espíritos. Em grande escala, quantitativa, ainda não qualitativa. Antes disso, 9, 8 anos, 6 anos, 7 anos antes,
1848, já acontecia em Hydesville esse fenômeno da tipologia, das batidas, dos raps. Ou seja, aquelas batidas que eram concatenadas e que respondiam a perguntas, por um alfabeto, por assim dizer, de barulhos, sonoro. Uma batida, letra A, duas batidas, letra B, três batidas, letra C. E naquelas batidas, diz o batedor, que se chamava Charles Rosman, que era um caixeiro viajante, que havia sido assassinado pela família que morava naquela casa e que estava com seus restos enterrados no porão. Que cavam e nada encontram, senão anos depois, quando uma parede cai, e aí percebem que estava atrás da parede um esqueleto. Havia se levantado uma parede falsa para esconder o corpo. Mas o interessante dessa data não foi só, ou não foram só, os fenômenos de Hydesville. O ponto fundamental acontece na Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos, com um homem chamado Andrew Jackson Davis, que foi chamado de o profeta da nova geração. Porque ele descrevia o mundo espiritual numa vidência. Ele dizia como aconteciam as coisas. Ele trazia desenhos de equipamentos, de máquinas, que ele dizia que existia no mundo que ninguém via, mas que ele via. E nessa noite de 31 de março de 1848, às 8 horas, às 20 horas, ele escreve que foi acordado. Bons tempos que a gente dormia cedo, né? Agora que eu estou lembrando disso. Associando 8 horas da noite e foi acordado. Interessante. Mas voltando a Jackson Davis, ele então diz que foi acordado às 8 horas da noite por uma brisa que lhe passa de leve ao rosto. E ele diz que uma voz lhe fala: meu amigo, você deu início a um bom trabalho. Contemple a partir de agora a manifestação viva de tudo o que falavas. Veja que interessante. Aquilo que ele dizia e que não se tinha comprovações, começaram justamente em 31 de março de 1848. Quando ele é avisado, estavam ocorrendo os fenômenos de Hydesville. E de Hydesville para cá, haja fenômeno. Foram acontecendo, de tal forma que ficou comum, tão comum que as pessoas brincavam, charges eram colocadas em jornais, como por exemplo uma charge de uma mesinha pequenininha, redondinha, que dizia: mesa de canto, de boa índole, família honrada, deseja-se corresponder com um birô bem formado. Ou seja, eles colocavam essas charges. Num tribunal, um acusado é dito: você tem uma testemunha que possa depor a seu favor? Ele: sim, minha mesa de quarto que está disposta a depor por escrito. Porque eram fenômenos que ocorriam. Veja, contempla agora a manifestação viva de tudo que falavas. E isso é que chamou a atenção de Kardec. E é isso depois que saiu do campo quantitativo e entrou para o campo qualitativo. Foi quando Kardec separou fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais, efeitos morais. É quando saímos da pneuma e entramos para a psico. De pneumatofonia, psicofonia, pneumatografia, psicografia. Ou seja, aquilo que era direto dos espíritos, pneumatofonia, voz direta, pneumatografia, escrita direta. Aquilo que era direto dos espíritos passou a ser por intermédio dos médiuns. Havia um elemento intelectual que trabalharia junto com aquela outra intelectualidade. E aí entrou o campo das psico, qualitativo, não mais quantitativo. E é esse momento ao qual refere-se a profecia e Emmanuel. Naqueles dias, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Sem
a manifestação dos espíritos, sem o elemento que permite essa manifestação, ou seja, a mediunidade, nós não teríamos a codificação que nós temos. Nós não teríamos as informações que recebemos. Nós não teríamos esse arcabouço espírita, da forma que foi comprovada. Teríamos uma forma especulativa, teórica. Quando Kardec escreve no livro A Gênese, capítulo 3, que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita, muitos podem dizer que todas as religiões trabalham com a imortalidade da alma. E por que que na doutrina espírita que ela é o poder moralizador? Por que não nas outras? Um líder religioso, no final da década de 80, ele disse: nós acreditamos que há vida após a morte, só não sabemos dizer como ela é. Isso é teórico. Isso é especulativo. A doutrina espírita trouxe-nos como é a vida após a morte. E ensinou-nos, inclusive, que há vida antes da vida, que nós chamamos vida, ou seja, antes do nascimento. Então, por isso ela é um poder moralizador. Porque não é apenas uma informação, é uma demonstração. Contempla agora a demonstração viva de tudo que falávamos. Então, é um elemento moralizador. E não é algo puro e simples só com um exercício natural. Tem uma finalidade. Senão Emmanuel não a chamaria por luz. Seria apenas uma faculdade. Como diversas outras nós temos no campo físico. A faculdade de ver, de ouvir. Nem sempre escutamos. Nem sempre enxergamos. Mas a faculdade está lá. No aspecto da mediunidade, Emmanuel deixou de trabalhar como faculdade e definiu como luz. Ele poderia ter dito, é aquela faculdade. Mas ele disse, é aquela luz. Mostrando que há um elemento maior do que simples exercício. Exercitar é consequência da existência. O fato de possuir a mediunidade, o exercício é consequência disso. Agora, como exercitar, para que exercitar, é o que faz com que a faculdade seja dita por Emmanuel como uma luz. É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Prometida pelo Divino Mestre. Mas ele não terminou a definição aí. Ele não disse apenas que estaria sendo derramada aos tempos do Consolador Prometido. Há um segundo parágrafo nessa resposta. E ele escreve: se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Vejam que agora ele coloca uma finalidade. Tudo em Emmanuel não é só definido. Ele define e depois explica a utilidade daquela definição. Tudo que ele responde é assim. É a sua característica. Característica daquele que não quer deixar dúvidas. Então ele diz, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, os médiuns sabem bem disso, ele também acrescenta, mas é também a maior oportunidade de redenção. O que é redenção? É um aspecto de redimir-se, de reparar. Veja, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos, que é outra característica de Emmanuel. Misérrimos. Ele sempre dá um tipo, fica no seu lugar, né? Preste atenção quem você é. Ele sempre dá esse toquinho assim nas respostas dele, né? Aos seus filhos misérrimos. Mostrando que essa miserabilidade nossa muitas vezes nos coíbe de enxergar essa luz que nos chega, de perceber a oportunidade de redenção que temos com o exercício. Não é pelo o exercício, com o exercício.
da mediunidade. Porque o pelo é só exercitar. Pelo exercício é puro e simples. Mas com exercício é colocá-lo a serviço de algo melhor. Então Emmanuel chama atenção para isso. O que já nos leva a perceber que para o exercício mediúnico é preciso alguns, ou são necessários, alguns cuidados. Não cuidados no sentido de temeridades, mas são necessárias algumas regras, são necessárias algumas normas. Se fosse um assunto simples, Kardec deixaria de comentá-lo da forma que ele comentou. Ele reserva uma obra inteira para falar desse tema. Ela é citada no livro primeiro, no livro segundo, do Livro dos Espíritos. Ela é citada ali a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, até a questão 613, vai mostrando para todos nós o mundo dos espíritos. Mas no Livro dos Médiuns, além de reafirmar esse mundo dos espíritos, analisar esse mundo dos espíritos, ele analisa a inter-relação. O Livro dos Médiuns é como se fosse um desdobramento da questão 84 do Livro dos Espíritos. Quando lá fala da existência dos dois mundos, o material e o mundo espiritual. E fala que esses dois mundos se interconectam. E é justamente essa interconexão que Emmanuel trabalha no Livro dos Médiuns. Um livro inteiro para tratar uma pergunta. E a gente passa pela 84 e nem observa que naquela pequena resposta tem todo o significado da nossa existência, que é a inter-relação. E ele vai mostrar que são os espíritos de lá com os espíritos de cá, que ele preferiu chamar de almas, os espíritos encarnados, os espíritos encarnados. Então, se não fosse um assunto sério, não teria desdobrado numa obra tão profunda, tão analítica como o Livro dos Médiuns, que infelizmente nós lemos de forma sintética. E é uma obra analítica. Nós corremos os olhos. E dizemos assim, mas ele é muito complexo. Por isso é que não dá para correr os olhos. Por ser justamente muito complexo, é que tem que ser estudado. Se fosse simples, era só correr os olhos. Se fosse um livro simples, era para ser lido de forma sintética. Mas justamente por ser um livro profundo, é que precisa ser analisado. É preciso ser lido da forma analítica. Ou seja, precisa ser estudado. Agora, estudá-lo dissociado do Livro dos Espíritos fica difícil. Dissociá-lo do Evangelho segundo o Espiritismo fica difícil. Então, é algo que demanda atenção, dedicação, interesse, esforço, vontade. Então, é algo sério. Tão sério que na história dessa presença mediúnica, principalmente judaico-cristã, nós tivemos 3 regramentos. 3 momentos em que foram necessárias regras. Por quê? A faculdade, como vemos lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a faculdade, ela se radica no organismo. É algo da natureza. É o que está escrito lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Por isso, ela é natural. Mas o seu exercício vai depender de regras. E o primeiro regramento que nós tivemos, talvez pelo desregramento da sociedade à época, foi em Moisés. O primeiro regramento, ele é proibitivo. A primeira regra é de proibição. Então, quando dizem que está no Velho Testamento uma proibição, não estão mentindo, está sim. Aliás, não em um só lugar, em vários lugares. No Levítico 19, capítulo 19, ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Está escrito isso lá. No Deuteronômio, no capítulo 18, não se ache no meio de vós
quem faça passar o seu filho pelo fogo ou sua filha, nem quem se deu aos algoros, à magia, ao feiticismo, à evocação de mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Está escrito. Dizer que não está escrito seria não ter lido, porque está escrito sim. Levítico, Deuteronômio, os 2 livros de lei. Levítico, lei, Deuteronômio, novas leis do povo, da época mosaica. O que leva para nós a entender o seguinte: se houve uma proibição, é porque havia um uso. Concorda? Tem como proibir aquilo que não se usa? Mas se usava é porque existia. Então, a própria proibição é uma demonstração da existência. Tem como proibir aquilo que não existe? Tá, então, ali nós temos uma comprovação que havia, que existia, que de fato as pessoas exerciam. Proibiam. Mas a pergunta é, o que foi proibido? Porque vejam, a faculdade radica-se no organismo, capítulo 20. É como se dissesse para nós que é proibido ver, que é proibido ouvir. Não ouço o que ele está dizendo. Posso até fazer de conta, mas vou ouvir. Não tem como. Eu posso até não considerar o que está dizendo, mas não ouvir, tendo a audição, não seria possível. Da mesma forma, dizer não exerça uma faculdade que é natural, que está radicada no organismo, não teria condição. Então a pergunta, o que foi proibido? A existência, o exercício, ou a forma do exercício? O que foi proibido? O fato da faculdade ser exercitada ou a maneira pela qual a faculdade era exercitada? Ou os motivos pelos quais as faculdades eram exercitadas? Eu vou dizer que era o motivo. Mas eu preciso buscar fundamentos para poder dizer que são os motivos e não o exercício. Mas eu não posso buscar fundamento que esteja fora do próprio processo proibitivo. Então nós temos que tentar achar na obra, ou na lavra mosaica, assim atribuída a ele, o Pentateuco, uma fundamentação para entendermos se era o exercício ou se era a forma. Isso nos leva ao livro Números, que é o 4º livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E lá no livro Números, no capítulo 11, narra a história de Eldade e Medade. Diz o texto que, reunidos os anciãos, o grupo dos 70, exercendo os dons proibidos, então 70 podiam. 70 pessoas podiam. Era o grupo dos anciãos que se reuniam sob uma tenda e ali exerciam inclusive o dom da profecia. Aos 70 era permitido. Então, se era permitido para 70, significa que essa proibição já não se aplicava a todos. Se não se aplicava a todos, tem um motivo. Porque a esses não, e aos outros sim. Mas o interessante não está no grupo dos 70. Terminada a reunião do grupo dos 70, diz que chega para Moisés uma pessoa dizendo: eis que 2 ambulantes, que não fazem parte dos 70, estão profetizando e exercendo os dons. Veja, 2 que não fazem parte do grupo dos 70, estão exercendo os dons, estão profetizando. E Josué diz: vamos proibi-los. E Moisés responde para Josué: não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel profetizassem como esses? Ou seja, quem nos dera se todo mundo fizesse da forma que esse pessoal faz. Porque se todos fizessem como esses 2 fazem, não precisava proibir. Porque eles faziam com uma finalidade útil, produtiva.
Não era apenas uma futilidade, como a ideia de Saul, que está no primeiro livro de Samuel, quando ele evoca o espírito Samuel através da pitonisa de Endor, e lá evoca para perguntá-lo se venceria a batalha no dia seguinte. É como se perguntássemos aos espíritos se poderíamos trocar de emprego, se mudaríamos de casa. Eles não estão para isso. E as pessoas banalizavam, lembrando que esse povo havia saído de um cativeiro de um país politeísta, místico, que era o Egito. Então havia regras para que não se abusasse, para que não se banalizasse. E esse capítulo 11 do Números mostra que esse primeiro regramento proibitivo era em função da leviandade das pessoas. Que 70 anciãos, pessoas sérias, profetizavam que 2, Eldade e Medade, que não eram do grupo, assim faziam e foi-lhes permitido continuar. Então a proibição não era para o exercício, é para a forma, para a maneira. Coisa que hoje, da mesma forma, o Espiritismo também entende. Conta-se que certa vez uma senhora procurou Chico, lá em Uberaba, e pediu a ele que conversasse com Emmanuel. Porque ela estava, essa pessoa, com uma dúvida crucial. Ela queria que Emmanuel verificasse para ela, que informasse a ela, porque o filho dela estaria para se casar, e ela queria saber qual seria a melhor cor para o vestido do casamento, para ela seguir o casamento. Como mãe, né? E aí Chico falou assim, olha, todo chiquianamente, olha, Emmanuel está me dizendo que lá na sua cidade, ela morava em São Paulo, existe um médium muito melhor do que ele como espírito para entender dessas coisas. Ele chama Denner. Denner era um estilista. Era um estilista que existia à época. Ou seja, e aí o que acontece? Futilidade. Mas não precisamos ir muito. Quantos centros só se movimentam se os espíritos derem as regras do tipo onde ficar os bancos, onde ficar a mesa, que cor da toalha põe na mesa? Isso não é obrigação dos espíritos. Porque além de entender de moral, eles têm que entender de design. Design de interiores. Não, isso é função nossa. Isso é obrigação nossa. Os espíritos são nossos companheiros para o nosso crescimento, a nossa evolução. Eles não atuam nas coisas comezinhas. E é isso que Moisés proibiu lá atrás. Lá em Moisés já estava chamando a atenção para isso. E assim correu por muito tempo. Até que passamos a ter um segundo regramento, mitigando os efeitos daquele primeiro regramento de Moisés. Já não mais dizendo se A ou B fariam isso, mas abrindo para todos, mas estabelecendo uma regra. Nós encontramos esse segundo regramento na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Quando ele vai falar dos dons do Espírito. Veja que Joel falou os dons, falou do Espírito que seria derramado. Paulo agora vai mostrar que esse Espírito derramado tem diversas formas. Ele diz os dons do Espírito. Vários são os dons, ele fala, mas um só é o Senhor. A fonte de onde eles vêm é uma só. E ele fala sobre os dons. Há dom de profecia, há dom de falar em línguas, há dom de entender as línguas, há dom de ver os espíritos, há dom de discernir os espíritos. Vejam. Então ele começa a mostrar que esse espírito derramado tem características. Ele começa a mostrar que esses dons são de várias formas, mas tem uma origem só. Vários são os dons, mas um só é o Senhor. Um só é o Espírito. Mas onde ele coloca o regramento? Depois que ele diz tudo isso, ele diz, portanto, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Veja que interessante. Ele já coloca que esses dons não são somente da natureza, embora estejam na natureza,
Na natureza que eu digo, na estrutura natural do ser humano. Não são somente isso. São para uma finalidade útil. Então não é para demonstração de existência. Não é para demonstração da faculdade. É para utilização em prol de algo que seja útil. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Ele quer dizer que a pessoa que assim o recebe deveria utilizar sempre visando algo útil, algo bom. O que Emmanuel diz? Oportunidade de redenção para os seus filhos misérrimos. Então nós temos esse segundo regramento. Nós vemos no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Vejam que eu até agora ainda não entrei para o livro dos Médiuns. Ainda estou lá no Velho e no Novo Testamento. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Uma reunião desobsessiva fora das regras que depois aprendemos com a doutrina espírita. O que se passa nesse capítulo 19? Diz o escritor, em tese Lucas. Em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos enfermos, eles se viam curados. E eis que, sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começou a expulsar os espíritos, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós dizemos, saia desse homem. E o espírito, virando-se para os 2, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre os 2, maltrataram os 2, feriram os 2, e os 2, nus, fugiram. No aspecto físico, nus, mas no simbólico, completamente colocada para fora as suas mazelas. Ficaram desnudados. Vejam, capítulo 19. Temos lá um exemplo claro de uma tentativa de se valer de autoridade alheia. De valer-se de nome alheio para justificar uma atitude. Que utilidade tinha aquele trabalho desses exorcistas? Nenhuma. Porque teria se eles tivessem autoridade para tanto. Não é isso que Kardec nos fala lá no Livro dos Médiuns, quando fala da obsessão, capítulo 19? Quando ele deixa claro que para um processo desobsessivo é preciso que haja uma autoridade maior do que aquele que obsedia. E a autoridade, muito bem descreveu um espírito amigo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A autoridade, ela é fruto do tempo e não da vontade. Não me faz ter autoridade eu dizer que tenho. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos bem quem é, e vós quem sois. Então vejam por que Paulo trabalhar com a ideia de que os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. O endemoniado de Gadara. Jesus chega a Gadara, tão logo ele pisa na praia, aparece-lhe um endemoniado. O Evangelho chama de um endemoniado gadareno. E sem que Jesus nada falasse, nada fizesse, o espírito imundo, diz o texto, disse: que temos nós contra ti, Senhor de Davi, Senhor filho de Davi, porque vieste aqui nos atormentar antes da hora. Olha que interessante. Antes da hora, quer dizer que tem hora para ser atormentado? Tem. A hora que o obsidiado fizer por merecer. Vejam que sutilezas nós encontramos nos textos dos evangelhos. E olha que nós estamos estudando só mediunidade nesses textos. Porque vieste nos atormentar antes da hora.
Antes do tempo, depende da tradução. Fico mais com antes do tempo. Mas veja, a presença de Jesus, a autoridade, constrangia. Vieste nos atormentar antes do tempo. E olha que a autoridade dele foi tão forte e era tão grande que os espíritos saíram antes do tempo. Tiveram ordem de despejo. Acabou. Em rito sumaríssimo. Não demorou nada, foi só as presenças. Então percebam o que é o aspecto mediunidade. Que não faz o médium ser melhor ou pior. Faz o médium ser compromissado. Melhor do que uns, pior do que outros. Compromissado. E deve estar comprometido algumas vezes. Comprometido é que está devendo, compromissado é o compromisso que fez. Alguns estão comprometidos, por isso a redenção. E se fazem com outro compromisso, então estão comprometidos e compromissados. Outros não têm comprometimento, mas se comprometem para o exercício. Estão compromissados, mas não estão comprometidos. Os comprometidos e compromissados, quando não exercem, o compromisso começa a voltar. Aquele comprometimento começa a voltar. Porque o compromissário é aquele que vai usar para a redenção. Sendo comprometido, vai redimindo. Agora, não exercendo e é comprometido, volta o comprometimento. E os compromissados não comprometidos exercerão, não exercerão, responsabilizarão depois, mas não tem aquele compromisso para retornar. Aí dá para entender por que alguns, só de pensar em não exercer, já tem problema. Aliás, não tem problema, voltam os problemas. Porque quando falamos em redenção, falamos que há uma reparação. Se há uma reparação é porque há um comprometimento. E como é que seria esse processo de redenção? Eu especulo que seria, por exemplo, estamos para reencarnar. Então estou eu lá, na fila de reencarnação. Aquela fila que todo mundo está assim, comprometido e educado, né? Não, faz favor, pode ir na frente, pode reencarnar. Não, faz favor, vai na frente. Né? Porque a gente está comprometido, sabe o que está esperando. E aí fica educado, que eu nunca vi, faz favor. Né? Não, pode ficar tranquilo, eu estou de boa. Mas pensemos, estou lá para reencarnar e antes do processo, vou ser chamado, olha Simão, vamos dar uma conversada, futuro Simão, vamos dar uma conversada aqui. Seguinte, seus débitos e seus créditos. Nós vamos avaliar para ver o saldo e em função do saldo você vai perceber o seu nível de comprometimento. Para a gente saber como fazer, para reparar isso. Legal, então vamos ver. E aí vão lá olhar meus créditos. Como eu reencarnei na década de 60, 64, já tinha no mundo espiritual uma tecnologia maior, não precisava pegar papel. Já foi num computador. 286, vai. 8 de memória RAM. Porque para crédito é tranquilo. E aí puxaram os meus créditos lá. E deu lá, para depois imprimir, deu lá umas 100 mil páginas de créditos. Afinal de contas, nós somos imortais. Com a idade que eu tenho, se eu não conseguir 100 mil páginas, né, tá fraco. Mas ele falou assim, bom, agora vamos olhar seus débitos. E aí vão para um mainframe. Não vai mais para um 286, porque não tem jeito. Vai para o mainframe da família dos terabytes, não mais dos megas de 8. E aí ele puxa lá e imprime umas 3 bilhões de páginas. Mas, fala assim, irmão, seu saldo, se você for reencarnar com esse saldo, você vai nascer uma bola. Não vai conseguir nem plasmar um corpo. Dado o seu comprometimento. Falei, então estou enrolado. Ele disse, não, mas espera aí. Porque eu ia reencarnar aqui em Minas, então quem me acompanha é mineiro. Né? Espera aí. Se você exercer a mediunidade, você poderá plasmar seu corpo, organizar sua estrutura biológica. E com o exercício da mediunidade você vai redimindo. E aí o que eu falo para esse preceptor? Me arruma 5 faculdades mediúnicas. Me garante.
E deixa 2 aí, porque se falhar você me manda depois. Porque eu quero isso. E nasço. Renasço. Chego na fase que eu teria que trabalhar mediunicamente, porque afinal de contas eu estava comprometido e compromissado. E aí eu não trabalho. Começa a embolar. Porque eu ia ficar uma bola, não ia? Então a mediunidade não traz problema, a mediunidade evita problema para aquele que traz o problema. E aí eu tenho um indicativo, à medida que a bola aumenta, eu estou vendo que eu não estou trabalhando bem. Aí vai diminuindo. É porque eu estou trabalhando bem. Então eu já fiquei com um corpo assim, perspectivamente embolado, para justamente exercer a faculdade. Exercendo, está lá a redenção. Não exercendo, aquilo que seria aplicado virá a ser aplicado. Porque muitos dizem, a mediunidade, esse trem traz problemas. Não, esses trem, e é trem mesmo, singular, tá? Mineiro não pluraliza trem, não. 1 trem, 2 trem, 3 trem, 4 trem. Nós não pluralizamos, não. Economia de tinta, né? Mas vejam, esses negócios, esses trem, faz mal, não faz. Esses trem evita problema. Para aquele que já tem seus problemas. Mas cria problemas para aqueles que não usarem na forma estabelecida pelo regramento da utilidade. Por isso a oportunidade de redenção. E para solidificar essa ideia, consolidar essa ideia, o que fala Emmanuel quando ele fala redenção? Então o que fala Emmanuel sobre o médium? O estilo é emanuelino mesmo. Está lá no livro Emmanuel, capítulo 11. Ele diz assim, os médiuns em sua generalidade, não quer dizer totalidade, os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. Veja, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de graves erros e clamorosos deslizes. Alguém é médico? Não, já fui, tá certo. Vejam, olha, tá certo, é a forma emanuelina, contundente. Mas está dizendo o quê? Na generalidade, não são missionários. Existem os missionários? Existem. Muitos. Muitos conhecidos, muitos não conhecidos, nunca conhecidos e que foram missionários da mediunidade. Em diversos povos, em diversos locais, em diversas áreas. Aqueles que não eram da área espírita, aqueles que não eram da área religiosa, mas eram missionários. Como temos no meio espírita, tivemos e temos também os missionários. Mas na generalidade, são os que buscam a redenção. São esses que Emmanuel chamou, disse, as almas fracassadas, que fracassaram desastradamente. Então, com isso quer dizer que é uma punição. Não. Por isso ele define lá, na questão 382 do Consolador, como redenção. É a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então o que acontece? A mediunidade é uma oportunidade. Ela não é uma punição. É uma oportunidade para que a pessoa se redima. Mas não somente sozinha. Que também oportunize a redenção para outras pessoas. Porque senão seria um egoísmo sem tamanho. Então a mediunidade é para ser colocada a serviço das pessoas. Porque senão ela não teria outra utilidade senão o individualismo. A utilidade está naquilo que ela proporciona às outras pessoas quando somos os intermediários entre os espíritos e os encarnados. Os desencarnados e os encarnados. Que é uma das finalidades da mediunidade. Como Martins Peralva nos coloca no livro Estudando a Mediunidade.
provar a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, a imortalidade da alma, e servir e ser útil a serviço das pessoas. Quando olhamos então os missionários, ou os sérios não missionários, eles exercem sempre em prol das pessoas. Não que se anulem, mas em prol das pessoas. Têm as suas angústias, as suas dificuldades, mas estão servindo aos outros. Têm as suas limitações, mas estão servindo aos outros. Essa é a finalidade da mediunidade. E o terceiro regramento, esse terceiro regramento nós o temos no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 26. O livro dos médiuns é todo ele um regramento, mas nós temos uma assertiva no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec diz: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, vírgula, religiosamente. Em outras palavras, a mediunidade é uma coisa séria, que deve ser exercida seriamente, metodologicamente, religiosamente. Veja, sempre com método, não de vez em quando. Porque aqueles têm um compromisso e têm que dar sequência. É fácil para nós mineiros entender, aliás, nós brasileiros entendemos isso, é um ditado brasileiro: o combinado não sai caro. E é isso que acontece. Nós assumimos um compromisso na espiritualidade. É só cumprir. Então o combinado não sai caro. Basta cumprir aquilo que combinou. Esse é o regramento que Kardec nos traz. Que a mediunidade é uma coisa séria, que deve ser praticada seriamente. E Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele vai nos definir médium. Porque Emmanuel faz uma definição de ordem mais moral, não moralista, de ordem moral. E Kardec dá uma definição de ordem técnica. Lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele escreve: todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é, por conseguinte, médium. Veja, todo aquele, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Todo aquele, qualquer um, que sinta, ou seja, que sente, em grau qualquer, veja que ele não está falando agora se é ostensivo ou não, sente em grau qualquer, senti um trem, ou estou vendo um espírito, em grau qualquer, a presença de um espírito é por conseguinte, ou seja, é por causa disso, por ter percebido, médium. Mas ele não define, ele não para. Essa é a definição lato sensu. Essa é a definição generalizada. Só que ele põe, em seguida, uma conjunção adversativa. Ele escreve assim: todavia, quer dizer, porém, mas, contudo, ou seja, ele vai agora mudar o rumo da conversa. Conjunção adversativa. Todavia, tal designação, qual designação? Médium, não se aplica senão a aqueles cuja faculdade está nitidamente caracterizada. Então agora ele faz uma definição stricto sensu. Ou seja, somente chamamos médium aquele cuja percepção pode ser caracterizada por efeitos patentes, diz ele. Ou seja, que possa ser ostensiva. Então, genericamente, todo mundo é médium. Sim, genericamente. Mas a designação se aplica de forma stricto sensu aos que são ostensivos. Então aí nós trabalhamos com médiuns e não médiuns. Todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção está nitidamente caracterizada, que pode ser demonstrada por efeitos patentes. O que depende, veja como ele continua, o que depende de um organismo predisposto. Veja, o que depende de um organismo predisposto. Tanto no capítulo 14 como no capítulo 20 ele mostra que há uma
relação com o corpo. Ou seja, a faculdade está radicada no organismo. Então, por que então um é ostensivo ou não? Porque não está com o organismo ajustado para o exercício. Não, pelo próprio elemento das provas. Lembram da reencarnação de Segismundo? Ele não plasma a estrutura do seu corpo? As nossas necessidades reencarnatórias nós as plasmamos quando da concepção, a partir da concepção. Então, se eu tenho a necessidade de ser médium, meu organismo já vai ser desenvolvido dessa forma, porque eu estou plasmando isso. Pelo compromisso. Se eu não tenho esse compromisso, não plasmo isso. O organismo não desenvolve isso. Então não exerço. Por quê? Porque eu não tenho a condição para tanto. Entre a primeira definição, lato sensu, e a segunda definição, stricto sensu, quando ele diz que, todavia, ele diz antes, pode-se dizer que todos são mais ou menos médiums. E a gente vê, na verdade, médiums mais ou menos. Mas ele não disse médios mais ou menos, ele disse mais ou menos médios. Ou seja, porque há intensidade nessas faculdades. E a partir do capítulo 15 do livro dos médiuns, ele analisa as faculdades. E chega a uma delas que ele chama de médium sensitivo. Todo médium é sensitivo, mas nem todo médium sensitivo tem ostensividade. Todo médium ostensivo é sensitivo. Então ele chama de sensitivo aquele que percebe, que tem um trem. Mas não vai além disso. É sensitivo, mas não tem a ostensividade. E aí, um psicofônico é sensitivo, um psicógrafo é sensitivo, mas um sensitivo pode ser somente sensitivo. E ele cria, inclusive, uma categoria dos chamados médiuns improdutivos. São aqueles que tentam, pelejam para demonstrar a faculdade, mas não vai. Ele fala assim, são aqueles que na psicografia não vão além de um risco. E aí ele diz que esses devem se dedicar a outras coisas. E aguardar um tempo. E depois tentem novamente. Ou seja, improdutivo não quer dizer ruim. Quer dizer que não está produzindo. Precisa dar utilidade. Então vejam como essas questões elas são conectadas. Quando nós olhamos o livro dos médiuns, percebemos que ele está conectado com aquilo que Moisés trabalhou. Está conectado com a ideia de Joel. Está conectado com o regramento, a advertência de Samuel que ele faz a Saul. Está conectado com a ideia de Paulo. Está conectado com esse capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Porque ele está analisando aquilo que é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro não pode ser parte mentira. Não pode ter tido um momento mentira. Então tudo aquilo era correto. E o livro dos médiuns traz tudo isso. O livro dos médiuns, ele significa o elemento de transição entre o senso comum e o senso crítico. Senso comum eu acho que é assim. Senso crítico é assim por isso. Se eu estou fora do livro dos médiuns, se eu não estudo o livro dos médiuns, eu estou no senso comum. O que é o senso comum? Ah, todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer? Não, eu acho que deve ser por aí o caminho. Não, deve ser assim, não. Fala desse jeito. Ah, esse negócio deve ser mediunidade. Isso é senso comum. Agora, que rumo certo nós teremos por senso comum? Nenhum. E o livro dos médiuns ele é justamente essa transição. Sair do senso comum para o senso crítico. Por isso, na sua contracapa, no seu frontispício, está colocado o quê? Guia dos médiuns e evocadores. Isso aqui é manual. E muitas vezes é o último livro a ser lido pelos médiuns. Começam dos outros. E como é que eu vou avaliar o conteúdo dos outros se eu não conheço nem a fonte? Que em tese esses outros deveriam sair dela sair. Em tese, porque muitos livros são também senso comum. Que foram colocados em livros. Não estão balizados no livro dos médiuns. São senso comum. Mas por estar escrito, eu acho que aquilo é correto. E quantas contradições achamos em diversas obras, quando confrontadas com o livro dos médiuns. Por isso é o livro necessário para se começar. Os médiuns, principalmente,
o seu exercício. Eu digo principalmente porque todos deveremos conhecer essa realidade espiritual. Mas para nós, os não médios, é interessante. Para os médios, é fundamental. É necessário. Por quê? Para que eu possa sair desse campo da generalidade das almas que fracassaram, eu preciso então me preparar. E sugere-nos, de uma forma mais didática, o Livro dos Médiuns, 3 níveis para esse preparo. Eu poderia chamar de 3 caracteres: o caráter intelectual, o caráter moral e o caráter técnico. O que é isso? O que é o caráter intelectual? Não é o sentido de intelectualismo vazio, não é o sentido de academicismo, não é no sentido de formação acadêmica, títulos, não é titulação, é uma capacitação, é buscar capacitar-se, não é titular-se. Porque muitos, ao trabalhar com a ideia do caráter intelectual, circunscrevem o estudo a um grupo que possa aprofundar-se na ciência, na filosofia aplicável a essa ciência. Mas não é isso. O caráter intelectual é o instruir-se na doutrina espírita e na mediunidade, para aquele que vai exercê-la. Não adianta conhecer só a mediunidade. É preciso conhecer o que é a doutrina espírita, o que ela nos fala sobre nós, sobre nossa existência, o que ela nos fala sobre todas as relações nessa existência, o que ela nos fala da lei de Deus, da lei natural. Então, é instruir-se, que pode ser feito de diversas maneiras. Muitos até dizem que têm dificuldade de instruir, porque não tem muita facilidade para ler, porque começa a ler, dá sono. Ah, mas me dá um sono. Pega aquelas letrinhas miúdas, compra um livro de letras graúdas. Que o que está dando sono é a letra miúda. Não, mas o assunto não é interessante. Não, o assunto é interessante. O leitor é que não tem interesse por ler. Por isso é que dá sono. Ah, como é que você lê? Ah, eu leio lá, deitado no sofá, com a luz bem fraquinha, e deixo a musiquinha de fundo. Eu também durmo sem ler, nessas condições. Então leia nos bancos de centro espírita, leia num banco duro. Ah, mas eu não consigo ficar lendo assim só com os olhos, então lê com a boca, fala. Ah, mas eu não consigo ficar quieto, lê andando. Eu não sei ler, sabe ouvir, pede alguém para ler para você. Ou seja, eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Nós sempre temos tempo para aquilo que nós queremos fazer. É por escolha. Agora, eu não quero ler. Aí sim, está explicado, mas não está justificado. Porque você combinou, antes de encarnar, que ia fazer isso. Então, cumpra-se. Só isso. Não quero fazer. Tudo bem. Voltam os compromissos. Então isso é o instruir-se. Ah, mas eu já estou no fim da vida. Nós somos imortais, que fim de vida é essa? Não, você não está entendendo, eu estou no fim da encarnação. Ah, tá, entendi. Mas André Luiz sugere uma coisinha, aliás, o assistente Aulus, lá no livro dos Domínios da Mediunidade. Ele diz assim, numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem acontecer no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, não é porque eu estou já com meus 80 que eu não tenho que aprender. Ou não tenho onde exercitar. Com os meus 90, meus 100 e 200, 130, 240, não interessa. Interessa o que eu posso fazer dali para frente. Então há essa necessidade. Kardec nos fala no livro Obras Póstumas, lá no capítulo que tem por título Projeto Espírita de 1868, Obras Póstumas não tem número de capítulos, é só título. Ele diz um curso regular de Espiritismo. Regular como? Com regularidade. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim
de desenvolver o gosto pelos estudos sérios e formará adeptos esclarecidos. Um curso regular. Por isso é que nós temos os estudos sistematizados. Isso é proposta de Kardec. Um curso regular, com regularidade. Dona Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela diz: estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. O que é postergar? Deixar para depois. Veja, não nos é lícito fazer isso, seja qual for a justificativa. Então precisamos estudar a doutrina espírita. Precisamos estudar o Livro dos Médiuns, para que eu possa exercer com segurança a mediunidade que é redentora, que foi meu compromisso para ser útil às outras pessoas. Aquele que não está preparado para servir, como servir? Ele vai prestar um desserviço e não um serviço. Mas não basta apenas o caráter intelectual. Nós precisamos também do caráter moral. E o que é o caráter moral? Não é o caráter moralista. Porque o que vemos muitas vezes são exercícios moralistas, de imposição de condutas que nem aquele que impõe as pratica. De querer que o outro seja perfeito. De querer que o outro seja ilibado, sem que nem aquele que estabelece a regra assim o é. Moralismo significa condenações. Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Eram vários discípulos. Ele escolheu 12, a dedo. Porque foi assim mesmo. João, André, Tiago, Pedro, Natanael, Bartolomeu, Tiago de novo, Judas de novo, o outro Judas, Simão de novo. Ele foi chamando essa turma toda. Ele escolheu. E ele disse isso: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Escolheu os 12 melhores. Um traiu, um negou e 9 fugiram quando ele foi preso. Olha que turma boa. Ficou só um lá junto, João, o novinho, o mais jovem deles. Os outros, fui. Agora veja, Jesus aparece de novo para eles. Todos eles lá fechados em Jerusalém, com medo, Jesus aparece para eles. E fala o quê? A paz esteja convosco. Perguntou quem traiu, quem negou, se fugiu, se não fugiu. A paz esteja convosco. Se fosse um de nós, não preciso nem falar, né? No mínimo, né? Pode deixar. A hora que precisar de mim, vocês vão ver. Veja. Jesus, a paz esteja convosco. Tomé não estava. E falou: eu não acredito. Só acredito se eu ouvir e tocar nas suas feridas. Jesus aparece de novo. A paz esteja convosco. Vem, Tomé. Toca-me. Senhor, diz Tomé, acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados que acreditam, sem nada ver e nada tocar. Veja. O aspecto moral é reconhecer a capacidade de aperfeiçoamento que todos temos. É oferecer as condições de melhoria para que todos cresçamos. É ser a mão que ajuda a levantar. É aquele que ajuda a caminhar. É aquele que não concorda com os erros, mas não esquece aquele que errou, querendo fazê-lo acertar dali para frente. Isso é aspecto moral. Moralista é fechar as portas. Na nossa linguagem mineira, é dizer que pau que nasce torto, morre torto. Até as cinzas são tortas. Isso é moralista. O aspecto moral é dizer: vai e não peques mais. Como Jesus disse à mulher samaritana, como Jesus disse ao homem da mão mirrada,
Esse é o aspecto moral. É a pessoa buscar por si o seu melhoramento. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, escreve-nos Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas o interessante é o que vem depois. E pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Em outras traduções, no sentido de domar suas más inclinações. Não tem o verbo tentar. Mas percebamos, pelos esforços, isso é o aspecto moral. Errei, me ajuda a acertar. E eu vou passar a acertar. É aquela segunda chance? Questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se fundamenta a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Ou seja, a oportunidade de crescer sempre nos é dada. O fato de estarmos encarnados é a ação da justiça de Deus, nos oportunizando as condições para repararmos os erros e crescermos. Quando somos moralistas, negamos a capacidade de aperfeiçoamento, a capacidade de melhoramento, de reeducação. Então não é caráter moralista, é caráter moral. É esse esforço que o médium faz para se ver melhor, para crescer. Erra, mas assim que sabe do erro, busca consertar. Assume a responsabilidade dos erros. Não fica se lamentando, se culpando, assume a responsabilidade e busca acertar. Esse é o aspecto moral. É isso que o Kardec escreve lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Influência moral dos médiuns. Mostrando a necessidade dos médiuns em se melhorarem. Quando diz lá o Espírito, quando se pergunta por que maus médiuns... Desculpa a vocês e aos ouvintes lá da fraternidade, mas não está dando para segurar a tosse, não, gente. Quando se coloca lá no capítulo 20, por que maus médiuns dão boas comunicações algumas vezes? Ou seja, por que espíritos bons estão se manifestando para os maus médiuns? A resposta é um estilo emanuelino. Por falta dos bons médiuns. Mas chegará o dia que esses serão em tal número que não precisaremos mais usar os maus instrumentos que temos. Ou seja, vai ter um momento que esses médios vão se melhorar e os ruins agora se virem. Então vejam, é preciso o caráter moral. E isso está no capítulo 20, que é da influência moral do médium. Não está nos capítulos de ordem técnica. Está no capítulo de ordem de reflexão moral. Então esse é o elemento do caráter moral. Esse esforço. Não é um processo de seleção estabelecido por vontade. Você vai ser, você não vai ser. Você reúne as qualidades para ser médium, você não. Ninguém tem em mão um aparelho chamado merecitômetro, que eu possa colocar na pessoa e falar, você merece, você não merece, você merece, você não merece. Nós não temos isso. Dizia o apóstolo Tiago, na sua carta única, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu não preciso ficar acusando e levando as contas de ninguém. Eu já tenho as minhas para resolver. Então esse é o caráter moral. Quantos fecham as portas? Para aqueles que justamente pela mediunidade é que cresceriam. Mas são rechaçados por uma pseudo-moral do outro. Por um moralismo vazio. Por um puritanismo impossível de ser exercido na Terra. Então esse é o aspecto moral. O médium tem que se ocupar disso. Ele, por si. Reconhecendo os seus limites. Ele sabe a hora que está em condições meritórias ou não. Porque está na sua consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Questão 621
do Livro dos Espíritos. Então precisamos fazer constantemente esse trabalho de autoconscientização e não conscientização alheia, pura e simplesmente. Para que não incorramos naquela fala de Jesus: hipócritas, vede o argueiro no olho do teu vizinho, mas não vê a trave que cega o seu. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro, o cisco, no olho do teu vizinho. Então esse é o caráter moral. E o caráter técnico. O que é o caráter técnico? É o treinamento. É aquele exercício, treinando, seja quaisquer que sejam, melhor dizendo, as faculdades. Se é psicografia, são os treinos. Se é psicofonia, são os treinos. Naquelas reuniões propícias a isso, as reuniões de educação mediúnica, que são reuniões de treinamento, onde eu treino o aspecto intelectual, treino o aspecto moral, na reunião e fora dela, treino na reunião o aspecto técnico. Então não é simplesmente já exercê-la com aquela finalidade de servir, é preparar-se para chegar naquele ponto de exercer a mediunidade servindo. Então são treinos. Dizem que Chico teria treinado por muitos anos, afirma alguns 3 anos, e que teria Emmanuel chamado para que ele trouxesse as suas mensagens psicografadas, escritas, e Chico ali as traz e ele diz: queima. Mas são as mensagens. Era treinamento. E normalmente o que nós vemos nas reuniões, fora de Uberlândia, acaba de receber uma mensagem, já está na gráfica, para levar para todo mundo. Sancta sunt tractunda santis. Coisas santas devem ser tratadas com santidade. É este o ditado que Kardec usou para escrever: a mediunidade é uma coisa santa e deve ser tratada com santidade. É uma coisa séria. Sancta sunt tractunda santis. Coisas santas devem ser tratadas com santidade. Coisas sérias devem ser tratadas com seriedade. Erastro, no mesmo capítulo 20 do Livro dos Médiuns, diz o quê? É melhor repelir 10 verdades a aceitar uma só mentira. Veja. Então é preciso essa preocupação. A seriedade no estudo, no melhoramento, mas no treinamento também. E nas reuniões mediúnicas, as que são para isso, a liberdade para o médium é maior. Porque ele pode fazer à vontade. Mas é animismo, faz favor, fica à vontade. Solte o animismo, para ir treinando. A reunião é para isso. Ela não é para ser levada nada para fora. É para ser estudada ali. O que leva-nos a perceber que um grupo mediúnico é um grupo de pessoas desprendidas, de pessoas desapegadas, de pessoas não vaidosas. Porque tudo o que acontece ali tem que ser analisado ali. Olha, aquela comunicação que veio por você, vamos pensar melhor nela. O que você está falando? Você está falando que eu menti? Diz Divaldo Franco, lá no livro Diálogos, Diretrizes de Segurança, ele diz que a reunião é um ser coletivo. Veja, é um ser coletivo. O que mostra que os que a compõem precisam ser afins. Afins dos propósitos. Não significa ser coleguinha, vizinho. Ter afinidade nos propósitos. Estão ali para algo útil. Não estão ali para exercícios da vaidade. Não estão ali para demonstrações da faculdade. Estão ali para servir. Diz Jesus aos seus discípulos: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Então a reunião é para servir, não para ser servido. Então é um ser coletivo. E ali, numa reunião, vai ser analisado, caso a caso, comunicação a comunicação. Naquele momento o médium vai comer: mas depois se eu não conseguir terminar a comunicação, terminou ou não terminou? É treinamento. Para o médium ir percebendo o que é dele e o que não é dele,
a partir das próprias sensações que tem, para que ele possa ir se sensibilizando com a presença dos Espíritos, melhor percebendo isso. Por isso uma fase de treinamento, o caráter técnico. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Não, é 1 ano. Tá, aí se em 1 ano não resolveu, mas já completou 1 ano, vai virar progressão automática, igual as políticas governamentais para a educação. Progressão automática. Merecendo ou não, vai. Aí depois tem que voltar. Aprendendo pela vida, porque não aprendeu na escola. Fechando parênteses, não há progressão automática nesse processo de treinamento. É quando for necessário. Quanto tempo for necessário. Quanto tempo dura a reunião? Quanto tempo for necessário esse tipo de reunião? E aí vão surgindo outras. Reunião de educação mediúnica, muitos chamam de reunião de desenvolvimento mediúnico, isso é uma questão só de termos, embora o termo desenvolvimento ele não tem muito a ver com educação, porque desenvolver é puramente técnico, o educar entre o intelectual e o moral. O desenvolver na verdade, o pessoal fala, ele está meio desequilibrado, ele precisa desenvolver a mediunidade. Não, ele já está desenvolvida, tanto que está desequilibrado. Precisa educá-la, não é desenvolvê-la. Então esse aspecto é fundamental, essa seriedade. E aí dividimos os grupos. Quem participa das reuniões mediúnicas? Nós vamos até 5 ou até 4h30? Era, né? Tá, eu vou deixar de fazer pergunta para mim mesmo. Não, nós vamos fechar. Então quem participa? Os que têm vinculação com o exercício mediúnico. Os médiuns, sejam eles ostensivos, sejam aqueles que serão suportes, serão companheiros, uns chamam de médium de sustentação, outros chamam médium de vibração. Aqueles que não são ostensivos, mas que compõem a reunião, porque precisa desses também, para dar o auxílio quando necessário. Então essa é a ideia. Agora, um médium que é sazonal, ora vem, ora não. Essa semana eu vou. Não, essa eu não estou afim. Ah, talvez eu apareça por lá. Cadê o caráter de regularidade? Então, se é um compromisso, é para ser assumido. Não se brinca com a coisa que é séria, que é a mediunidade. Então, essa é a ideia, digamos, genérica de raciocínio para o compromisso mediúnico. Perceber que é algo que transcende a nossa vontade. É algo que vai além. De tal forma que Deolino Amorim, ele escreveu certa vez, baseando numa frase de Paulo: se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Ele se baseia numa fala de Paulo. Paulo dizia, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Ressuscitado entre aspas, não vamos entrar nessa minúcia. Ou seja, se Jesus não tivesse reaparecido. Por quê? Porque Jesus pregava a imortalidade. Se ele não se mostrasse depois da morte, seria teoria. E justamente ele se mostrando depois da morte, ele prova que a morte não existe. Por isso Paulo dizer, se Jesus não houvesse ressuscitado, reaparecido, em vão seria a sua pregação, em vão seria a sua doutrina. E Deolino Amorim vem e compara a mediunidade. Se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, em vão seria a doutrina. Porque a demonstração da imortalidade não aconteceria. A inter-relação entre os mundos não aconteceria. Então veja o campo que ela ocupa, não de importância no sentido vaidoso, de fundamentos para a doutrina espírita. E por isso, além de tudo os outros que já falamos, a necessidade de olhá-la, tratá-la, vivenciá-la com seriedade, com comprometimento. Paramos por aqui. Se alguém tem as perguntas para fazer, nós temos longos 20 minutos. Ele vai fazer a leitura das perguntas, nós vamos tentando responder. Simão, o que você poderia dizer aos jovens que têm medo ou não quer assumir sua mediunidade ostensiva? Eu não diria só aos jovens, não, a quaisquer pessoas. O medo, ele é, na maioria de vezes, oriundo do desconhecimento. O desconhecido, ele gera apreensão. E também é oriundo do mau conhecimento.
aquilo que não foi bem conhecido. Então o que seria a sugestão? Conheça mais sobre o que é a realidade espiritual. Conheça mais sobre o que é a comunicação com os espíritos. Avalie a importância, o fundamento. E perceba que isso é da natureza da nossa existência. Porque aí o medo cederá espaço ao esclarecimento. E a pessoa esclarecida, ela tem prudência, mas não tem o medo. Então é o esclarecimento. Faz parte, em parte, melhor dizer, por assim dizer, das provas. Lidar com as apreensões, lidar com os medos. Então lide com medo. O que acontece muitas vezes é que nós crescemos com uma certa cultura de que o mundo espiritual é um mundo apartado do mundo material. Que quando se fala de mundo espiritual, só se fala na ideia tórrida de morte. E o mundo espiritual é vivo. Tanto que Emmanuel dizia, referente ao finados, ao dia do finados, ele dizia assim: enquanto os vivos mortos, somos nós, os encarnados, oram pelos mortos vivos, os que morreram, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos. Somos nós. Ou seja, perceber que não é do lado de lá. Não tem lado. É apenas uma realidade. Então, quando perceber isso, o medo vai ceder o espaço para o esclarecimento. O esclarecimento para a conscientização para a atitude. Isso não é só para jovens, isso é para todos nós. Jovens, jovenis. Pergunta 2. O que precisamos entender sobre a manifestação da mediunidade ostensiva na terceira idade? Da mesma forma que temos que entender na primeira, segunda, é da natureza humana. Isso não tem idade, gente. Não há idade. Isso é da natureza humana. Não há uma data, não há uma cronologia, um momento cronológico. Há um momento psicológico, há um momento de consciência. Então não é um momento cronológico em anos. Não há uma data que ela vai surgir. Há aqueles que já nascem com a mediunidade ostensiva, já têm uma infância toda com toda ela com a mediunidade. Há aqueles que ela aparece no período da juventude, outros aparecem lá no período já da idade madura, outros na senectude. Não interessa. Então não há essa correlação com a idade. Kardec dá um espaço para os médiuns chamados naturais. O que nós precisamos de Emmanuel. Na questão 109 do livro Consolador, Emmanuel ele diz que a pessoa, até por volta dos 7 anos, está ainda em um processo de adaptação para a vida. Ou seja, ela está com um pé lá no mundo espiritual, né? Um pé lá e um cá. Então, nessa fase, as percepções espirituais são mais aguçadas. E à medida que vai ficando com os 2 pés cá, ou seja, vai se consolidando, vai crescendo a pessoa, vai ficando, aquilo que não seria a mediunidade ostensiva, vai cedendo espaço. Não é que a pessoa perdeu a mediunidade. Quando criança tinha, agora não. É porque naquela fase é médium natural. Questão 109 do livro Consolador. Por analogia, na senectude, lá, idade mais avançada, está com um pé cá, outro lá. Né? Está chegando, está voltando. É natural que André Luiz chama isso de descompensação vibratória, está lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Há uma percepção também natural. Eu nunca fui médio, agora virei depois de velho. Não virou. É o processo da naturalidade. Então veja, não tem nada de estranho nisso. E o livro dos médios está explicando isso lá. Mais o mecanismo da mediunidade, mais 109 do Consolador. Então mostra que não basta buscar só uma obra, a gente tem que buscar as correlações para perceber que é natural. Agora não há uma idade para isso. Né? Lógico que numa idade jovem, numa idade infantil, por consequência natural da imaturidade, o exercício deve ser trabalhado de uma forma diferente. Não é o médio ostensivo de trabalho, é aquele que tem a natural mediunidade e vai se trabalhando sem desenvolver na forma de trabalho, da forma de compromisso, mas trabalhando para que se veja que aquilo é natural. E com o passar do tempo,
com a maturidade, aí sim é a hora do exercício. Terceira pergunta. Se eu comprometi em ser um médium quando eu me reencarnei e não cumpri, quais seriam as consequências? Não tenho a mínima ideia. Não tenho. Porque, veja, nós não podemos generalizar. Vou dizer, ó, é por causa disso. Eu vou abrir um parêntese só para a gente entender por que eu disse que não tenho a mínima ideia. Vou fazer uma correlação com essa pergunta em relação ao suicídio. Por quê? No suicídio, o que os espíritas dizem? Ah, suicidou, vai passar por isso. Já vem assim com uma lista de todas as consequências. Mas o que diz a questão 957 do Livro dos Espíritos? As consequências do suicídio são várias e não são iguais, dependendo das circunstâncias do fato. Mas a única consequência que para todos se dá é a decepção de se verem vivos. Veja. E aí os espíritas vêm e já colocam, vai passar tanto tempo desse jeito? Ah, porque André Luiz passou, ele. Ah, no capítulo 5 do Memória do Suicida fala isso, aqueles. Cada caso é um caso. Então é preciso perceber isso. Vou me basear também, para fundamentar o não tenho a mínima ideia, artigo 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. O que diz esse capítulo 11? Todas as faltas têm punições. Então eu já posso responder, vai ter problema, vai. Todas as faltas têm punições. Mas as punições não são as mesmas para as mesmas faltas. De sorte que uma mesma falta, praticada por pessoas diferentes, tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Capítulo 11, artigo 11, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, primeira parte. Então vejam, que consequência terá? Sua consciência dirá. Você sabe os motivos pelos quais você não exerce a faculdade mediúnica. Tivemos uma companheira de grupo, duas. Começou o trabalho na reunião mediúnica, seus 18 anos, por aí, 18 anos, 18 e pouquinho, 19. E aí ela passou no vestibular e foi fazer fisioterapia. Tranquilo, primeiro ano, segundo ano. Quando ela chegou no quarto ano, naquela época o curso era de 4 anos, hoje são 5, ela foi para os estágios. E coincidia o horário dos estágios com a reunião mediúnica. O horário era noturno, os estágios noturnos. E então, ela disse, olha, eu não vou poder frequentar a reunião. Eu falei, tudo bem, há um motivo para isso, mas olha, fica vinculada, vem às reuniões quando você puder, reuniões públicas, as reuniões de estudos. E ela se afastou do grupo. Não vem assim quando puder no grupo, se afastou. E durante aquele ano, não foi à reunião. Nenhum problema. Terminou, colou o grau, começou o seu trabalho, e falou, olha, posso voltar à reunião? Por que não? Continuava frequentando o centro, continuava com os estudos, nos horários que podia, e aí vinculou-se à reunião. Nenhum problema. Tivemos uma outra companheira que começou a estudar também, mas não participava do grupo mediúnico. E ela disse, olha, eu passo uns problemas danados, estou tendo uns trem ruim, está difícil, eu preciso trabalhar. Eu falei, mas tem um detalhe, ela estudava à noite, e as reuniões eram à noite, você não tem como trabalhar em reunião. Olha, se acalme, mantenha-se com o coração aberto, explique para você mesma, se convença, e fale, ore, em prece, mostre que você não tem condições agora para fazer isso. Você está numa fase ainda de cuidar da sua fixação profissional. Tinha os seus 18 também anos, por aí. Ela falou, depois que eu me formasse, eu me dedico. Passou a colação de grau, voltaram os problemas. Durante o período do curso, tranquilinho. Aí voltou, formou. Veja, compromisso. Oportunidade. Vamos trabalhar. Havia o compromisso, mas não havia oportunidade. Nós temos que ter
vontade, compromisso e oportunidade. Ela tinha vontade e compromisso, mas não tinha oportunidade. Agora surgiu a oportunidade, ela continuou com a vontade e compromisso, veio para o trabalho. Então não há uma regra para dizer vai acontecer isso. Vai depender. Nós não temos processos substitutivos. Eu me dedico a outra atividade por não ter condições de fazer essa. É um motivo. Eu me dedico a outra atividade por não querer fazer essa. É outro motivo. Continua dependendo do motivo e da pessoa. Deu uma ideia? A próxima pergunta, nós vamos juntar duas que mais ou menos semelhantes. Qual a causa principal da mediunidade nas crianças? Prova para o espírito ou chamar a atenção dos pais? Ou ambos? Como proceder? Da mesma forma. Pode ser uma, pode ser outra. Não, continuando aqui. Desculpa. O que uma criança de 5 anos deve fazer no momento de uma crise obsessiva? Como os pais devem proceder neste momento? Olha, tanto faz. Pode ser por vários motivos. O campo de provas é o mais natural, porque estamos no mundo de provas e expiações. Em tese, todos estamos em campos provacionais. Então há sim a mediunidade nesse campo da prova. O fato de ser mais cedo ou mais tarde está dentro do campo de prova daquele espírito. Não é uma prova diretamente aos pais, como se fosse assim, agora você vai ver. Não, não é isso. Em tese, esses pais estão preparados para lidar com isso. Ou vão saber como buscar preparo para lidar com isso. Porque as reencarnações, salvo as compulsoriedades, que são as exceções, é comum acordo com os pais. Então há sim um prévio conhecimento. A questão não é causa. A causa da mediunidade é o fato de sermos espíritos. Essa é a única causa. O fato de ser espírito me dá a condição de possuir a mediunidade. Que eu encarno-me e posso exercê-la. É do espírito, é natural dele. Então não há causa. Né? O aspecto de 5 anos. Primeira coisa, vamos observar bem se é processo obsessivo. Se não há outros processos familiares, psicológicos envolvidos. Se não há uma exacerbação de carência, se não há uma situação, digamos, usar um termo mais drástico, mas distúrbios emocionais ou psicológicos, porque nós não podemos começar a tratar tudo como se fosse mediunidade, não. Não podemos tratar tudo como se fosse obsessão. Nós temos diversas situações que não tem nada a ver com obsessão, que é da própria condição de prova da pessoa, no caso da criança. Prova no seu campo mental, psicológico. Então é preciso observar isso com mais cuidado. Porque é muito fácil você generalizar, falar, isso é mediunidade, leva para o centro. Não. E se não for? Se for algum processo de distonia mental. Então nós temos que tomar esse cuidado. Ou emocional. Temos que tomar esse cuidado. Muitas vezes a criança está vendo um amiguinho imaginário. Outras vezes está vendo um amiguinho espírito. E nós não conseguimos separar um do outro, senão analisando o que a criança nos fala. A grande maioria de vezes é um imaginário. Principalmente quando é filho único, quando não tem um coleguinha muito próximo, ele cria. É uma fuga natural isso. E as pessoas já vêm falar, esse é o mentor espiritual dele. Mas engraçado, o mentor espiritual dele é uma criancinha também? Porque ele vê uma criancinha brincando com ele. Não, isso pode ser também espírito, pode. Mas não é somente isso. Então, da mesma forma, pode ser um processo mediúnico, sim, um aflorar de mediunidade. Como o caso do Chico, que aos 5 anos, ele conversava com a mãe, já desencarnado. A partir dos 5 anos já via os espíritos, melhor dizendo. Que na escola, na fase infantil, até a redação ele fazia por processos de influenciação espiritual, a vidência aflorada. E há os casos que não são tão serenos, são também traumáticos, por obsessões. Ora, como lidar? Da mesma forma que se lida com as outras pessoas em outras idades, à exceção do trabalho mediúnico, do colocar-se para o exercício da mediunidade. É o mesmo processo de esclarecimento,
Mostrar para a criança, na linguagem dela, que isso é natural. Mostrar que ela não precisa ter medo, pode contar com o papai e com a mamãe, nós estamos juntos. É levá-la a desenvolver o gosto pela religiosidade natural que todos trazemos. É aquele culto na linguagem da criança, o culto do evangelho. É a criança também passar pelo processo fluidoterápico no centro espírita. Então tem formas para isso. Que são as mesmas, à exceção do trabalhar mediunicamente. E vai chegando 7, 8, em tese, isso vai diminuindo. Por causa daquela questão 109. E depois pode voltar. Eu digo em tese, porque há casos que não. Há casos que não. Então isso tudo pode ser desenvolvido, pode ser feito. Há um livro, cujo autor não me lembro, chama-se justamente Mediunidade em Crianças. Estou tentando lembrar o nome da autora. Não é só o dela, tem um outro livro, que eu achei muito interessante. Dela também, que já é mais conhecido. Não me lembro a autora. Depois eu preciso me lembrar, mas não me lembro. Então é nessa lógica que se trabalha. A questão não é como a criança lidar, é como a gente lidar com os pais para lidar com as crianças. Não pode ser aquela coisa assim, ó, toma aqui que o meu menino está com esse negócio aqui. É natural, vem cá, vamos conversar sobre isso. Lógico que numa família espírita é mais fácil, menos difícil fazer isso. Numa família não espírita, pode ter barreiras ideológicas, religiosas, mas tudo é possível, tratando dessa forma. Reconhecendo a existência quando existir, reconhecendo a não existência quando não existir, e não confundindo uma com a outra. E existindo com essa forma de tratar. Naturalidade, a prece, o passe, a evangelização, a explicação na linguagem da criança do que é aquilo que ocorre, e as sugestões de como agir. Filha, não fica preocupado, só, se você acordar e estiver percebendo assim, achando como se fosse um pesadelo, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, a mamãe está no outro quarto aqui, você pode virar para o cantinho e dormir. Você não confia em Deus? Fica tranquilo. E assim vai acompanhando. E à medida que a criança vai crescendo, a linguagem vai se aprofundando e vai se explicando cada vez mais de forma consciente. Então não é uma coisa difícil de lidar. Não é muito comum, mas é natural que isso aconteça. Não é comum, mas é natural. Próxima pergunta. Um jovem de mais ou menos 18 anos tem a mediunidade ostensiva. E a única resposta que obtém nas casas espíritas é de que tem que estudar. O certo não seria o estudo e também a parte prática, pois a prática, às vezes, é bem difícil e nem sempre conseguimos controlar a mediunidade tal como nos ensina os estudos. Tem uma idade certa para começarmos a exercer a mediunidade? É o que eu disse no início. Não há idade certa no sentido de cronologia. Há a idade certa no sentido de maturidade. Tito era um jovem. E Paulo deixou para que ele tomasse conta da eclésia de Creta. Timóteo era um jovem. E ele que cuidou de 2 igrejas da Ásia Menor. João era um jovem. E a ele foi conferida a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus. Os maduros fugiram. O jovem ficou. Não podemos usar esse processo cartesiano, confundindo vivência com experiência. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Vivência é quanto tempo eu faço, quanto tempo eu passo. Experiência é o quanto eu aprendo. Então há pessoas que têm muita vivência e muita experiência. E há pessoas que têm muita vivência e pouca experiência. Há pessoas que têm pouca vivência e pouca experiência. Mas há pessoas que têm pouca vivência e muita experiência. Então nós não podemos atrelar a idade. Nós temos que atrelar a maturidade demonstrada. As meninas Baudin, que eram médiuns com Kardec, eram meninas dos seus 12, 13, 11. Hermâncio Dufault tinha os seus 14, 16, naquela época. Então não há uma idade, há um momento, há uma adequação. Então um jovem de 18 anos, que tendo as condições para tal, condições elas inclusive
de estudo, de trabalho, do tempo, tendo as condições para tal, que possa se vincular ao grupo, que impedimento há? Senão o não do dirigente. O não, ele tem que ser muito bem fundamentado. O sim tem que ser muito bem fundamentado. Por que disso? Explica o porquê, então. E nós vamos ver várias exceções. Se são várias exceções, então aquilo não é regra. Então nós precisamos perceber isso. Não há essa data, esse dia. Não é o dia D, a hora H. É o momento psicológico de maturação. Com relação a estudar, sim. Deve o jovem estudar? Sim. Deve o maduro estudar? Sim. Deve o idoso estudar? Sim. Deve a criança estudar? Sim. O estudo é fundamento, é base. Deve continuar estudando? Sim. Agora, pode trabalhar mediunicamente? Sim. Nesse caso, desde que haja maturidade e as condições, que eu chamaria sociofísicas, para que ele possa fazer aquilo, para que ele possa exercer. E ele disse uma coisa interessante, a pergunta tem uma coisa interessante. É muito difícil nessa idade eu ter o autocontrole que me pedem. Na verdade, o autocontrole ninguém está tendo, porque não está preocupando-se com isso. Está deixando os outros controlarem a gente. Ou seja, não, eu vou passar para você resolve para mim. Então nós temos que ficar atento com isso. Parte do nosso aprendizado depende do nosso autocontrole. E aí não interessa se é na juventude ou não. É o trabalho que cabe à pessoa. Agora também não podemos simplesmente dar uma receitinha assim, não, você consegue sozinho. Então para que existir uma casa espírita se não é para ajudar uma pessoa no seu processo de aprendizado e de fixação? Então vamos ter o bom senso para resolver isso. Volto a dizer, não é cronologia, é momento de maturação, é momento psicológico, é momento de maturidade. Que pode ser 18, 19, 25, 48, 77, não interessa a idade. A última pergunta, pedimos desculpas, ficaram algumas sem estar sendo concluídas, em virtude do tempo do Simão, e também ele estará falando em outra casa hoje à noite. Então encerraríamos, Simão, com essa última pergunta e passamos a palavra para você fazer as considerações finais. Gostaria que tecesse comentários sobre a mediunidade e médiuns chamados de doutrinadores. É um termo que, genericamente, ele é colocado como aquele que dialoga. No estrito senso, em sentido estrito, é aquele que doutrina. Numa reunião mediúnica, utilizamos o lato sensu. Doutrinador é aquele que dialoga, não aquele que doutrina. Porque os espíritos que chegam não são espíritos para serem doutrinados. É para serem acolhidos e, se condições para tanto, serem esclarecidos. Mas não doutriná-los. Não é ensinar a doutrina espírita. É dar as respostas às dúvidas, não em embates, não em debates. Não é para mostrar que sabe mais ou que sabe menos. O exemplo do capítulo 19 do Atos dos Apóstolos é para doutrinador. Ou seja, para aquele... Aí alguns mudam o nome. Não é médio doutrinador, é médio esclarecedor. É doutrinador no sentido de esclarecer, esclarecedor no sentido de esclarecer. É dialogador também. Não é o nome, é a forma que se deve fazer. O debate é algo que é uma disputa. Debate sempre tem quem vence, sempre tem quem perde. Mesmo quando empatam, perdem os dois, porque todos os dois saem chateados. Não é debate. Diálogo não tem vencedor, não tem perdedor. Diálogo não tem uma necessária conclusão. Ele é um eterno continuar. O diálogo é a educação colocada a serviço da convivência. Então esse aspecto é que o doutrinador, esclarecedor, dialogador tem que perceber. Peço licença para contar um caso meu, ocorrido aqui em Uberlândia. Já fazem não sei quantos anos, deve fazer já uns 15 anos, 20 anos, não sei. Eu frequentei aqui um tempo o Paulo Apóstolo. E eu
participava da reunião mediúnica que acontecia às quartas-feiras. Se não me engano, ele participava, não participava? E durante um ano eu vinha a essa reunião como convidado. Eu morava em Patrocínio e me convidaram, à época, o Mário dirigia a reunião, para que nós viéssemos, eu digo nós porque éramos duas pessoas, eu e uma amiga de Patrocínio, a Silma, viéssemos e ficamos um ano e alguma coisa. Não, um ano e pouquinho. Todas as quartas-feiras nós vimos, saía de Patrocínio às 5h30 da tarde, fazia a reunião às 7h30, terminava às 9h30 e ia embora para casa. Assim nós fizemos. E eu estava na posição lá do dialogador, do doutrinador, do esclarecedor. E num momento manifesta-se um espírito, caracterizado por um conhecimento bíblico muito forte, muito grande, muito profundo, muito contundente. Não se dizia religioso, pastor ou padre, ele dizia um conhecedor da Bíblia. E começou a mostrar pontos bíblicos que nós contrariávamos. E eu debatia com ele, indicando pontos bíblicos que demoviam os pontos bíblicos dele, que ele indicava demovendo os meus. E um companheiro sentado do meu lado, muito sereno, muito sério, professor hoje da universidade, à época estudante, me puxou pela calça, sentado do meu lado: Simão, não polemiza, ora com ele. Aí eu acordei. Eu percebi que não era para debater, era para dialogar. E uma regra básica do diálogo, saber ouvir. E aí nós mudamos o tom da conversa. E aí disse a ele: pelo que eu noto, nós dois estamos num campo religioso de conhecimentos textuais. Se é campo religioso, nós dois devemos ser religiosos. Vamos usar aquilo que a religião nos une? Vamos orar? Ele disse assim: eu já pensava nisso. Eu falei: que bom. Desculpe-me porque eu antecipei seu pensamento. Mas talvez é que você pensou tão forte que você me alertou. Vamos orar então. Você quer fazer oração? Não, faça você. Então vamos fazer. Serenou. Mas veja, foi preciso que o companheiro do lado, médium ostensivo, de um conhecimento profundo da área espírita, gosto muito, dialogo pouco com ele ultimamente, mas gosto muito dele, que é o Adilson, tem um conhecimento profundo, não só da ciência espírita, mas na área que ele atua e em outras áreas. Ele me puxou assim. E a época ele devia ter o quê? 19 anos? Por aí, né? Não sei. Eu tinha 21. Não polemiza, ora com ele. Então, que sugestão para o dialogador? Se não ser um bom ouvinte e ser um prudente falante. Entendendo que de lá não está um adversário. Está um companheiro de jornada, que pode ter muito mais informações a respeito da vida do que eu mesmo. E que não cabe a mim dizer a ele o que é melhor para ele, mas tentarmos juntos perceber o que é melhor para todos nós. Então essa é a ideia do diálogo. Mais sereno, respeitoso, sem nenhum princípio de autoridade, senão de serviço. Então essa é a sugestão que eu dou ao que lida com o diálogo, ao que lida com a doutrinação, com o esclarecimento. E no mais, agradeço a vocês pela paciência de estar aqui. Eu percebo que há um processo profilático na palestra, porque eu comecei tossindo e estou sem tossir. Então, quer dizer que foram bons pensamentos, né? Carinhosos sentimentos de vocês. E por isso eu agradeço, tá? Pela paciência, pela presença, pelo convite. Agradeço ao pessoal da Rádio Fraternidade, o Rubens Velho, os outros, eu não estou vendo aqui mais, que sempre estão cuidando de levar a doutrina espírita. Muitos dizem assim: vocês são difusores, os que estamos falando. Não, difusores são esses, que estão cobrindo. Eles é que estão levando, eles é que estão difundindo. Eu estou apenas falando. Estou falando para um grupo que está aqui.
E eles pegaram e levaram isso para um grupo que não está aqui. Então vocês são os difusores, vocês são os propagadores. E isso merece da nossa parte o respeito, o apoio, o incentivo e a ajuda, quando possíveis, para que vocês continuem. Então eu agradeço a vocês, que são assim persistentes, né? E são meus queridos perseguidores. Porque é agradável isso, agradável. Né? E aqui, a Uberlândia, eu sempre agradeço quando venho, não tem como agradecer, gente. Eu tenho assim, me recebem com tanto carinho que eu não sei como agradecer, sinceramente não. Eu falo que eu conheço bem a cidade de Uberlândia graças aos centros espíritas, porque estão espalhados na cidade toda e cada vez eu ia a um e eu fui aprendendo a andar na cidade de Uberlândia. Então, até por uma questão urbanística, eu devo aos espíritas, eu devo aos convites. Então, eu agradeço a vocês. E esse sorriso, esse carinho que vocês me dão, para mim é uma reposição de energia que eu, com certeza, não mereço, mas agradeço. Vai que um dia eu preciso usar um estoque, vocês me ajudam nisso. Obrigado mesmo, de coração. Deus lhes pague pela presença, pela paciência. Espero não ter complicado nada para ninguém, não ter frustrado alguma expectativa em relação ao tempo. Apresentamos assim o seminário de Simão Pedro, realizado dia 24 de maio de 2014, no Centro Espírita Joana d'Arc de Uberlândia, na abordagem do tema Mediunidade, Desenvolvimento e Educação. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.